Olá, seja bem-vindo mais uma vez ao nosso estudo na carta do apóstolo Paulo aos Romanos. Hoje nós iniciamos o capítulo 3, ou os nossos estudos no capítulo 3 da carta aos Romanos. Lembrando você que no capítulo 2, Paulo destrói qualquer pretensão humana de salvação por méritos próprios ou por obras próprias. Ele começa no final do capítulo 1 falando sobre a condição humana de pecador, de indesculpável, e no capítulo 2 ele desenvolve a ideia de que não importa qual seja o seu status religioso, qual seja a sua origem, qual seja o rótulo que você tenha entre os homens, nada disso é capaz de levá-lo ou de conceder a você a salvação. Nada, absolutamente nada. No final do capítulo 2, ele trata disso mais especificamente entre os judeus, já que os judeus tinham a ideia correta de ter um relacionamento especial com o Senhor, um relacionamento que incluía uma revelação especial, um relacionamento íntimo, a presença constante de Deus, e com tudo isso os judeus acreditavam que por terem a lei e por terem a circuncisão, que era o exterior da lei ou a exteriorização da obediência à lei, por terem isso, eles tinham a garantia de salvação. E Paulo diz a eles, com todas as letras, de forma extremamente profunda, que isso não era correto. Que mesmo eles tendo um relacionamento especial com Deus, uma aliança com Deus específica para o seu povo, mesmo tendo a lei como parte dessa aliança e a circuncisão como sinal exterior dessa aliança, ainda assim eles eram pecadores e incapazes de obedecer à lei de forma plena. Lembrando também que para Paulo a obediência da lei só serve quando ela é total, quando ela é perfeita. Quebrar um aspecto da lei é quebrar toda a lei, e quebrar um aspecto da lei coloca o homem debaixo de uma situação de condenação ou de juízo de Deus. Então Paulo destrói, talvez para nós, na nossa sociedade ou na nossa realidade ocidental, nós não sejamos capazes de entender ou de compreender a profundidade disso. Nossa história sempre foi como cristão, nunca como judeu. Mas o que Paulo faz aqui é algo que realmente abala as estruturas, causa revolta, causa ódio, causa rancor, causa uma série de sentimentos ruins com relação ao apóstolo, porque a essência da vida dos judeus era a lei e o sinal exterior dessa essência era a circuncisão. E Paulo diz, olha, tudo isso é muito legal, como mostra do amor de Deus, como mostra da presença de Deus, mas nada disso te conduz à salvação. Nada disso é capaz de te salvar. E aí então o capítulo 3 começa com o apóstolo respondendo a algumas perguntas naturais, algumas indagações quase que automáticas. Existem alguns assuntos que quando nós falamos sobre eles, nós sempre vamos ter perguntas automáticas. Por exemplo, quando nós falamos que Deus é quem preserva os santos, ou seja, que aquele que vivenciou uma experiência de salvação permanece salvo pelo poder do Espírito Santo. Automaticamente, nós vamos ter a seguinte pergunta. Então quer dizer que a pessoa pode fazer o que ela quiser e ela não perde a salvação? Essa é uma pergunta automática. Então falar sobre perseverança dos santos ou sobre permanência na salvação e não responder automaticamente essa pergunta é a mesma coisa que pedir para que essa pergunta seja feita por alguém. E às vezes essa pergunta vai ser feita numa condição, num tempo ou num lugar em que a resposta não será satisfatória, o que vai gerar dúvida ou até mesmo oposição. Por isso, Paulo, no capítulo 3 aqui de Romanos, ele inicia a sua escrita falando, ou melhor, antecipando as perguntas que lhe seriam feitas e que seriam naturais, que seriam lógicas dentro daquilo que Paulo explana no capítulo 2. Na verdade, são 3 perguntas importantes que Paulo responde. Lembrando que Paulo aqui está usando a diatribe. Diatribe é uma maneira literária, uma forma literária, onde você cria um diálogo imaginário. Você cria um diálogo com um opositor imaginário ou um questionador imaginário, de forma a primeiro dar vida ao que você está falando, mas principalmente para se antecipar
as perguntas que seriam feitas, como eu já acabei de explicar. Quais são essas 3 perguntas? A primeira é, bom, se a lei e a circuncisão não me garantem a salvação, que vantagem há em ter isso sobre a minha vida? Que vantagem há em ser judeu? A segunda pergunta é, já que você nos mostra que nós estamos debaixo da maldição do pecado, isso não significa que Deus quebrou sua aliança conosco? Isso não significa que Deus quebrou sua promessa para conosco? E a terceira pergunta, que é baseada também naquilo que Paulo fala, é, se o meu pecado reafirma ou ressalta a glória de Deus, por que eu sou condenado por ele? Se o que eu estou fazendo como pecado, o que eu estou vivendo como pecado, está glorificando a Deus, por que eu ainda sou condenado como um pecador? Essas 3 perguntas, elas são muito lógicas, elas são muito racionais, elas são bastante ligadas ao contexto do capítulo 2. E Paulo não trata essas perguntas de forma leviana. Paulo entende que são questionamentos legítimos, apesar de apenas lógicos, apenas racionais, mas são questionamentos legítimos, são questionamentos naturais. E a maneira do próprio Paulo levantar esses questionamentos mostra que Paulo entendia que era natural o pensamento de qualquer pessoa que fosse pela linha dessas perguntas. Ok? Então, vamos dar uma olhadinha no capítulo 3, nos primeiros versículos. Nós vamos ficar hoje nos 8 primeiros versículos, mas vamos lê-los à medida que a gente avança no nosso estudo de hoje. Nos versículos 1 e 2, nós encontramos o apóstolo dizendo o seguinte: que vantagem há então em ser judeu? Ou que utilidade há na circuncisão? A resposta de Paulo: muita em todos os sentidos, principalmente porque aos judeus foram confiadas as palavras de Deus. A pergunta, como eu disse, é natural, mas a resposta não é a resposta natural esperada por todo mundo. Já que Paulo diz que a lei e a circuncisão não servem para nada quando estão ligadas à salvação, qual era a resposta natural? Que vantagem há? Não tem vantagem nenhuma. E Paulo diz o contrário disso. Paulo diz existem muitas em todos os sentidos. Paulo está dizendo, tem sim muitas vantagens. O que vocês experimentaram, o que vocês viveram, Paulo falando aos judeus, nenhum outro povo viveu. Claro que teve vantagens. Teve vantagem da presença constante de Deus. Teve a vantagem de ter a lei, de ter uma condução da parte de Deus. Teve a vantagem de ter uma disciplina de um pai para um filho. Tem muitas vantagens em todos os aspectos. Não existe um único aspecto da vida espiritual ou de qualquer outro aspecto da vida de uma pessoa que não seja vantajoso no fato de você ter o relacionamento que Deus teve com os judeus. E aí Paulo diz, principalmente porque aos judeus foram confiadas as palavras de Deus. E ele usa esse aspecto de a palavra ter sido confiada como a principal razão, a principal vantagem. E o que Paulo está dizendo aí é, a principal vantagem é que vocês sempre souberam a vontade de Deus. É que vocês nunca andaram perdidos em busca da vontade de Deus. Vocês nunca foram confundidos sobre quem Deus é, sobre o seu caráter, sobre a vida que Ele tinha para vocês ou que tinha planejado para vocês. Vocês nunca foram cegos. Vocês sempre tiveram luz diante de vocês. E o problema de Paulo aqui com os judeus não é que a lei não tinha valor. O problema de Paulo é que os judeus olhavam para a lei como um privilégio, o que realmente era, mas sem levar em conta a realidade de que todo privilégio traz consigo responsabilidades. O problema dos judeus é que eles tinham a lei como privilégio, mas ignoravam as responsabilidades que advinham da presença dessa lei, ou de ter essa lei. E Paulo está dizendo exatamente isso. A principal vantagem é que vocês tiveram a lei, mas vocês transformaram isso numa desvantagem, porque essa lei que deveria conduzir vocês a Cristo, ao contrário disso, ela gerou no coração de vocês arrogância, prepotência, uma identidade como superior às outras nações e impediu que vocês vivessem exatamente o que aquela lei propunha para vocês. Há grande vantagem. O problema não é que não existem vantagens. O problema é que vocês só enxergam as vantagens, o privilégio, não enxergam as responsabilidades que advêm
desse privilégio. Isso é algo importante para a gente pensar. Cranfield, um comentarista muito conhecido, principalmente quando se fala da carta do apóstolo Paulo aos Romanos, ele amplia essa ideia de Paulo explicando o seguinte: aos judeus foi dada a autorrevelação autêntica de Deus e em depósito para guardá-la como tesouro, testemunhá-la e proclamá-la a toda a humanidade. Eles tornaram-se receptores, em benefício da humanidade, da mensagem de Deus para os homens. Paulo diz, tem muita vantagem sim, porque vocês são aqueles que têm a palavra para proclamar a toda a humanidade. Vocês foram escolhidos para serem os arautos de Deus em todas as nações, proclamando a glória de Deus, proclamando a verdade de Deus, proclamando a palavra de Deus. E nesses dois primeiros versículos, Paulo deixa claro, então, ainda que a lei e a circuncisão não tragam salvação, são sim um grande privilégio para aqueles que viveram debaixo dessa aliança. Que importa se alguns deles foram infiéis? A sua infidelidade anulará a fidelidade de Deus? De maneira nenhuma. Seja Deus verdadeiro e todo o homem mentiroso. Como está escrito, de modo que são justas as tuas palavras e prevaleces quando julgas. Esses são os versículos 3 e 4 do terceiro capítulo de Romanos. Aqui Paulo responde a segunda pergunta. Qual era a segunda pergunta? Será que Deus não nos abandonou porque nós estamos vivendo a maldição da lei ou a disciplina da lei? Talvez maldição seja uma palavra no nosso contexto muito forte, mas ela é oposição à bênção. Então você vive a bênção, que é o favor de Deus, ou você vive a maldição, que é o juízo, a disciplina de Deus. Uma forma de amenizar essa palavra seria entendê-la como disciplina. Não que amenizar essa palavra seja algo importante, mas só para não dar ela a conotação que não tinha no momento em que o apóstolo Paulo está escrevendo. Estar debaixo de maldição aqui, nesse contexto, não é necessariamente estar debaixo de um mal provocado por Deus, mas apenas de uma disciplina, porque a ira de Deus é prova do seu amor, a gente já viu isso. E a ideia de disciplina, a ideia de maldição no contexto de Paulo era a permissão de que uma realidade não agradável acontecesse, para que houvesse então arrependimento e volta para a presença, para diante de Deus. Então essa é a ideia que a gente não pode esquecer aqui. A resposta de Paulo é interessante. A pergunta é, que importa se alguns deles foram infiéis? A sua infidelidade anulará a fidelidade de Deus? E a resposta de Paulo é, de maneira nenhuma. A ideia de Paulo ali é enfatizar, é dar força. É como se Paulo gritasse aquele forte não, com toda a força, com toda a energia. É essa a ideia, de maneira nenhuma, jamais, como ele diz aqui, né? Essa é a ideia. E o que Paulo está dizendo é, não, Deus não abandonou a aliança. Ao contrário, o fato de você estar debaixo de disciplina, falando Paulo aos judeus, é prova de que Deus não abandonou a aliança. Como assim? Se Deus estabeleceu que iria abençoar a obediência e amaldiçoar ou disciplinar a desobediência, quando ele está disciplinando essa desobediência, é prova de que ele ainda permanece debaixo da aliança. E a ideia que os judeus tinham é uma ideia muito parecida com a nossa. No final do nosso estudo hoje, nós vamos tratar da aplicação desse texto e nós vamos perceber que é uma ideia muito similar à nossa, a ideia de que todo mal provém do abandono de Deus. E não é verdade isso. O que Paulo está dizendo é, o que vocês estão vivendo, e a proposta de Paulo é que eles, por causa dos romanos, estavam debaixo de um exílio, assim como eles foram exilados na época da Síria e também na época da Babilônia, eles foram levados para o cativeiro e permaneceram debaixo do cativeiro. A proposta de Paulo é, vocês judeus estão debaixo do cativeiro, ainda que na terra de vocês, mas os romanos são senhores sobre vocês. Vocês estão no exílio, vocês estão no cativeiro. E a razão disso é porque Deus está disciplinando vocês. E Deus está disciplinando porque Ele é fiel à sua aliança. Ele disse, eu vou abençoar a obediência, amaldiçoar a desobediência
E Deus está fazendo isso. Esse é o que Paulo está propondo aqui. Portanto, parem de imaginar que o cativeiro que vocês vivem é fruto de qualquer outra realidade senão Deus. Deus está disciplinando. E por Deus estar disciplinando, Ele ainda não abandonou e não vai abandonar a aliança. Paulo aqui, ele enfatiza que a aliança que Deus faz com Israel, ela é eterna. Ela não era temporária. Os judeus aqui estão dando a ideia do pensamento de que era temporária essa aliança, porque Deus a quebrou em algum momento, que ela tinha alguma condição, que ela era condicional. E Paulo está dizendo, não, essa aliança que Deus fez com Israel, ela é incondicional e é eterna. Deus não vai quebrá-la por causa do homem. Ao contrário, cumprindo a aliança, Deus está disciplinando vocês. Sejam bênçãos ou maldições, Deus cumpriu e está cumprindo a sua promessa, a sua aliança com Israel. E Paulo aqui cita o Salmo 51, no final do versículo 4, ele cita o Salmo 51, versículo 4. E você deve recordar que o Salmo 51 trata da confissão de Davi, trata do arrependimento de Davi, trata da restauração de Davi quando do seu pecado. E nós encontramos ali Paulo usando esse texto de uma forma proposital e de uma forma muito bela. Em primeiro lugar, Paulo dá a ideia para os judeus de que assim como Davi pecou seriamente diante do Senhor e o seu arrependimento o conduziu à restauração, Israel também pecou seriamente diante do Senhor, mas o arrependimento da nação também conduzirá Israel à restauração. Paulo está fazendo um paralelo. Olhem para Davi, olhem para como Deus agiu, olhem para como Davi agiu e olhem para como Deus agiu. Olhem para Israel, vejam como Israel precisa agir para que vocês possam saber como Deus vai agir também. Então há um paralelo ali, ele está usando a história de Davi para conduzir os judeus ao arrependimento dos seus pecados. Mas também, em segundo lugar, há algo muito belo aqui, porque o Salmo 50 fala do pecado de Israel, da queda de Israel, e o Salmo 51 fala da restauração de Davi, representação ali de Israel. E Paulo, fazendo esse paralelo, levando os judeus a pensarem dessa forma, ele está também fazendo um paralelo. Olha, Israel caiu e o arrependimento restaurou. Hoje, Israel caiu, se houver arrependimento, Deus vai restaurar também, vai haver restauração também. Esse paralelo do Salmo 51 que Paulo faz aqui é proposital e é muito bem colocado, levando os judeus não só a ouvir as palavras de Paulo, mas a olhar para a história, a olhar para a realidade. Os judeus tinham um apego, ao contrário de nós brasileiros, tinham um apego muito grande à sua história, tinham um respeito, uma reverência muito grande à história que eles haviam vivido, e Paulo então apela para esse apego, para essa reverência da história, de forma que os judeus pudessem ser convencidos ou direcionados a enxergar a sua situação de pecado para que fossem conduzidos ao arrependimento. Na sequência, a partir do versículo 5, Paulo diz o seguinte: mas se a nossa injustiça ressalta de maneira ainda mais clara a justiça de Deus, que diremos? Que Deus é injusto por aplicar a sua ira? Estou usando um argumento humano. Claro que não. Se fosse assim, como Deus iria julgar o mundo? Alguém pode alegar ainda: se a minha mentira ressalta a veracidade de Deus, aumentando assim a sua glória, por que sou condenado como pecador? Por que não dizer como alguns caluniosamente afirmam que dizemos: façamos o mal para que nos venha o bem? A condenação dos tais é merecida. Paulo encerra esse trecho que nós vamos estudar hoje com a terceira pergunta. Se o que eu estou fazendo de mal, como pecado, está glorificando a Deus, por que eu sou condenado? E aí Paulo diz: olha, estou usando um argumento humano. Mais uma vez, Paulo usa um argumento humano. E a resposta dele, mais uma vez, é enfática. Claro que não. É um grande sonoro não. Claro que não. Deus não está sendo injusto, porque se ele estivesse sendo injusto, como é que ele poderia julgar o mundo todo? Já que o mundo todo será julgado no momento futuro com justiça.
Ele não poderia. E como nós temos certeza, convicção, Deus afirmou que vai julgar todo mundo, é claro que ele não está sendo injusto. No mínimo ou no máximo, nossa visão está errada, está distorcida. E Paulo então aqui deixa claro que ele sabe que, apesar de ser difícil balancear o que está sendo falado, é muito claro o ensino. Nós muitas vezes fazemos confusão com essa realidade. O fato de existirmos em pecado não nos permite viver outra realidade que não seja o pecado. Mas ao mesmo tempo, sem ter a escolha de não pecar, nós somos condenados, somos responsáveis por esse nosso pecado. O equilíbrio dessas duas verdades é difícil. Ela é como, por exemplo, a doutrina da Trindade. Nós somos informados, nós cremos, nós somos conduzidos ao entendimento da doutrina da Trindade, mas nenhum ser humano tem uma compreensão plena, consegue explicar cada um dos detalhes. Não, nós recebemos a informação, o convite de crer que essa informação é correta, mas a compreensão, a nossa capacidade de compreender isso é limitada e a gente não consegue. Essa é a grande verdade sobre a doutrina da Trindade. E algo semelhante acontece aqui. Por um lado, fica muito claro que todos os homens são pecadores e por serem pecadores, todos os homens estão condenados. Claro, Deus vai trazer a solução que é Cristo, mas aqui Paulo ainda não a apresentou. Paulo está só falando dessa realidade. Então, se eu sou condenado porque eu vivo em pecado, eu existo em pecado, eu tenho que fazer o quê? Deixar de pecar. Mas se eu não tenho como, porque a minha incapacidade, ou melhor, a minha natureza é sempre e somente inclinada para o pecado, como é que eu sou culpado? Se eu não consigo fazer, porque eu sou punido por não fazer? É lógico esse argumento. Paulo diz aqui, é um argumento humano. Mas o que a gente precisa entender é, mesmo com o fato de que eu sou incapaz de pecar, ainda assim eu sou julgado pelo pecado. Porque Deus não julga a minha capacidade ou não, Deus julga a minha atitude. Deus julga as minhas obras. Nós já vimos aqui que cada um vai ser julgado por aquilo que faz. E a medida do julgamento vai ser a luz que recebe. Em outras palavras, todos nós, pelo que nós fazemos, seremos julgados. Independente dessa capacidade ou não. Por isso Cristo, para suprir a nossa incapacidade. E Paulo vai apresentar isso lá mais à frente. Quando Cristo entra nessa equação, o entendimento fica mais claro. Aqui, Cristo não está na equação. Aqui, Paulo está lidando com os judeus que tinham só a lei e que, ao invés de serem conduzidos a Cristo por essa lei, se isolaram com a lei, vivendo essa realidade e unicamente essa realidade. E nós precisamos, então, colocar Cristo na equação para compreender melhor essa realidade. O que aparenta aqui no versículo 8 é que Paulo era constantemente acusado de viver exatamente isso, ou de pregar exatamente isso. Há algo importante. Paulo pregava que não era mais necessário que um cristão estivesse debaixo da obediência à lei. Porque na nova aliança, a lei que o cristão obedece é aquela que o Espírito Santo gera no coração do cristão. É aquela que é apresentada pelo Espírito Santo de Deus e que o cristão recebe por convencimento desse Espírito e não aquela lei escrita, não aquela lei ritual. Paulo, em outras palavras, Paulo está dizendo, dessa lei nós tiramos o seu espírito, dessa lei nós tiramos a intenção, e essa intenção é sobre os cristãos apresentada pelo Espírito Santo de Deus. E por Paulo ensinar isso, Paulo era acusado de dizer, olha, se você está dizendo que onde abundou o pecado, superabundou a graça, então não há condenação para o pecado, porque se o pecado é abundante, a graça é ainda mais abundante. Se você peca, Deus se manifesta, não há pecado. Paulo estava sendo acusado disso. O nome teológico disso é antinomismo. Vamos pecar para que a graça de Deus aumente. Ainda que seja imperfeita essa afirmação, era mais ou menos essa a ideia do antinomismo, e Paulo está combatendo esse antinomismo aqui de uma forma muito simples e muito clara. O que ele diz é que quem vive debaixo da graça,
é conduzido pelo Espírito Santo à lei de Deus. Ele não depende da lei escrita, da parte ritual da lei. Isso é bastante importante da gente pensar. Um texto como esse, que é direcionado aos judeus, pode nos dar a falsa impressão de não ter nenhum tipo de mensagem para nós. E eu digo que isso não é correto, essa impressão não é correta. Esse texto, como qualquer outro texto, possui verdades eternas, ou, de uma forma mais simples, lições que nós podemos aplicar à nossa realidade. Quando o autor bíblico escreveu, ele escreve dentro da sua cultura, dentro da sua capacidade intelectual, dentro da sua realidade. Isso é o escrito bíblico. A inspiração de Deus vem em trazer essa verdade que ele vai escrever de forma que ela possa ser eterna, de forma que ela possa ser atual, de forma que ela possa ser local, de forma que ela possa ser pessoal a cada cristão em todos os lugares, em todas as épocas. E isso é algo importante, a gente extrair desse texto algumas aplicações. Eu queria destacar 4, que tem a ver com nós, com a nossa vida, com cristãos, com aqueles que vivem hoje debaixo da nova aliança, não debaixo da lei, nem debaixo da circuncisão, mas debaixo da nova aliança. Em primeiro lugar, todo privilégio traz consigo grande responsabilidade. A gente não pode se enganar nisso. Nas palavras do próprio Jesus, em Lucas capítulo 12, nós encontramos: a quem muito foi dado, muito será exigido. A quem muito foi confiado, muito mais será pedido. Paulo deixa isso claro, não só aqui, mas em todos os seus escritos, que todo privilégio traz consigo grande responsabilidade. Todo benefício traz consigo grande responsabilidade. E nós, a nossa geração, precisa olhar isso com muito mais carinho. Só para citar algumas áreas, em nenhuma outra geração teve tanto acesso à palavra de Deus. Em qualquer livraria evangélica que você vai encontrar dezenas de traduções diferentes, traduções com enfoque em cada área doutrinária. Você vai encontrar dezenas de bíblias de estudo também focadas em áreas doutrinárias, como o batismo com o Espírito Santo, ou a reforma protestante, ou você vai encontrar bíblias com foco nas profecias, na família, nas mulheres, nos homens. Cada área você vai encontrar bíblias de estudo. Você vai encontrar centenas, milhares de títulos que são publicados todos os anos por diversas editoras cristãs. Nós temos na internet milhares, talvez milhões de mensagens que são postadas diariamente, e a gente a cada vez mais tem uma geração menos comprometida com a palavra de Deus. Quanto mais acesso nós temos, menos compromisso com essa palavra nós temos visto em nossas igrejas. E nós não podemos fechar os nossos olhos para isso. Quando nós lemos as histórias, os relatos dos missionários, principalmente aqueles missionários que na época da Guerra Fria, há 30, 40 anos atrás, 50 anos atrás talvez, eles enfrentaram uma realidade um pouco diferente da atual, mas uma realidade onde as Bíblias eram proibidas, onde nós encontramos alguns missionários contando que uma Bíblia era dividida página por página para os membros, e eles liam, se deliciavam naquilo e trocavam as páginas na tentativa de se aproximar da Bíblia, de ler a Bíblia. Nós encontramos o contrabandista de Deus, o irmão André, que por tantos anos foi um dos responsáveis de levar a palavra de Deus àqueles que não podiam tê-la. A nossa geração não tem nada disso, o nosso país não tem nada disso. Nós temos acesso ao que nós quisermos. Se você não tem dinheiro hoje, você basta ir num ponto onde você tem Wi-Fi e tem esse mesmo acesso gratuito a todas essas coisas. Nós não temos desculpa. A nossa geração recebeu muito mais acesso à palavra de Deus do que qualquer outra geração. E nenhuma outra geração foi tão analfabeta da palavra de Deus como nós somos. Foi tão sem zelo
tratou de forma tão leviana a palavra de Deus como nós tratamos. Nenhuma outra geração se importou tão pouco com a palavra de Deus como a nossa geração tem se importado. Não se engane, a quem mais é dado, mais será cobrado. Nossa geração vai receber a devida cobrança pelo acesso e oportunidades que nós recebemos tendo a palavra de Deus. E o que falar então dos cultos, da liberdade dos cultos? Nós podemos cultuar aqui, nós podemos cultuar nas praças, nas ruas, em qualquer lugar onde a lei não traga uma proibição, nós podemos cultuar, nós não somos impedidos. E nunca nós vimos um povo tão sem responsabilidade com o culto, com a reunião da igreja, com a comunidade da igreja, quanto nós vemos hoje. Tantas vezes nós encontramos relatos de irmãos, histórias de irmãos que andavam quilômetros para frequentar um culto, que enfrentavam intempéries e enfrentavam um tempo difícil e falta de tudo, mas estavam lá louvando a Deus, cultuando a Deus. Hoje as nossas igrejas têm que ficar brigando para diminuir a agenda, porque todo mundo só reclama, a agenda é muito forte, a agenda é muito pesada, tem muita coisa para nós na igreja. A cada dia nós temos menos, vai chegar o dia em que nós vamos nos reunir esporadicamente, porque nunca uma geração foi tão desleixada com o culto público quanto a nossa geração é. E o que falar do posicionamento? Quantos irmãos nossos morreram ao longo da história porque se posicionaram como homens de Deus? E nunca nós vimos uma outra geração tentando se assemelhar tanto àqueles que não são cristãos quanto a nossa geração. Nunca nós vimos pessoas tão desejosas de parecer, de serem descoladas, de serem bacanas, de serem parecidas com aqueles que a sociedade valoriza quanto a nossa geração. Nós não temos adoradores somente, hoje nós temos um grupo de artistas dentro do nosso meio. Nós temos, os adoradores são aqueles que encontram dificuldade de desenvolver o seu chamado, enquanto os artistas, eles são ovacionados pelo público. Nós encontramos pregadores que são verdadeiros pop stars, que têm toda uma logística ao seu redor digna de grandes artistas. Mas nós temos poucos homens que se posicionam como homens de Deus, como mulheres de Deus. Nós temos poucos na política, em cima dos púlpitos, nas escolas, nas universidades, nos locais de trabalho, na nossa rua, poucos homens e mulheres que se posicionam como homens de Deus e que vão contra toda essa maneira sórdida da nossa sociedade de manipular as pessoas. Nós queremos cada vez mais ouvirmos a seguinte frase: você é cristão? Nossa, nem parece. A cada dia mais nós nos alegramos com essa expressão, quando nós deveríamos nos envergonhar dela. Porque à medida que nós não parecemos cristãos, nós parecemos quem? À medida que nós não parecemos com Cristo, com quem nós parecemos? Nós não temos que imaginar que isso seja um elogio, ao contrário, isso é algo muito negativo da nossa parte. Portanto, a primeira aplicação que eu gostaria de destacar aqui é: a quem mais é dado, mais será cobrado. Privilégios implicam em deveres, honras sempre andam de braços dados com a responsabilidade. Tudo que nós recebemos, nós temos uma responsabilidade de transmitir. Mais acesso à palavra, mais liberdade de culto, mais liberdade de posicionamento. Nós temos que assumir a responsabilidade que vem com isso. E estudar a palavra, nos envolver com a palavra, honrar a palavra, participar e honrar os cultos públicos e nos posicionar publicamente como homens de Deus. E como homens que não vão aceitar que essa suposta verdade que o mundo proclama seja a nossa verdade. Nós vivemos debaixo da verdade de Deus. A segunda aplicação que eu gostaria de destacar é que Deus disciplina aqueles que Ele ama. Em Apocalipse capítulo 3, no versículo 19, nós encontramos Jesus se direcionando à igreja de Laodiceia, dizendo o seguinte: repreendo e disciplino aqueles que eu amo. Por isso, seja diligente e arrependa-se. Nós temos dificuldade de enxergar que a disciplina é um ato de amor de Deus. Nós temos dificuldade de enxergar que o compromisso de Deus para conosco o conduz à disciplina quando nós precisamos dela. Nós
temos sido bombardeados, a nossa geração tem sido bombardeada com a mentira da batalha espiritual, que nos ensina o seguinte: tudo o que está acontecendo de ruim é o diabo contra a sua vida. Tudo o que está acontecendo de ruim, o diabo está lutando contra você. Aquela famosa expressão, o diabo está furioso contra você. Como se essa fosse a resposta para todos os males da nossa vida. E não é, essa não é a resposta. A Bíblia apresenta pelo menos 4 razões do porquê nós sofremos. A Bíblia diz que nós sofremos em primeiro lugar porque existem coisas que sucedem a todos igualmente. O mesmo terremoto que mata o cristão é o que mata o não cristão. A mesma enchente que atinge a lavoura de um cristão é a que atinge do não cristão. A mesma crise econômica que atinge o cristão atinge o não cristão. Existem coisas que se sucedem igualmente a todos. Existe uma segunda origem, uma segunda razão do mal, que é a nossa própria decisão, que é o nosso próprio compromisso ou falta de compromisso com aquilo que deve ser feito. Por exemplo, você aí tem pressão alta, o médico diz manere no sal, mas quando chega na hora de comer aquele lanche com o bacon, você não resiste. Quando chega na hora daquele churrasco cheio de sal grosso, delicioso, com aquela carne suculenta, você não resiste. E depois, a consequência disso cobra o seu preço, ou a realidade disso cobra o seu preço. É um mal que foi causado por você, não foi causado por mais ninguém. Você é o responsável por aquele mal. Nós temos uma terceira razão do mal, que é o diabo. Por exemplo, em Apocalipse capítulo 2, nós encontramos Jesus escrevendo à igreja de Esmirna, ou falando à igreja de Esmirna: olha, o diabo vai colocar alguns de vocês na prisão, mas mantenham-se firmes. É claro que nós encontramos, é claro que existe a batalha espiritual. O que não existe é esse misticismo da batalha espiritual. A batalha espiritual é uma realidade espiritual, não ritualística como hoje se transformou. Faz isso, faz aquilo, faz desse jeito. Não, é uma realidade espiritual que se discerne espiritualmente e se vence espiritualmente. Mas é claro, é inegável que nós encontramos na Bíblia a ação de Satanás sobre os filhos de Deus, sobre toda a humanidade, na verdade, mais detalhes em especial sobre os filhos de Deus. Mas tem uma quarta razão por que nós sofremos. Essa razão é a disciplina de Deus. E essa razão poucas vezes a gente considera. E eu vou explicar por quê. Quando eu digo, olha, eu estou passando por esse mal porque o diabo está lutando contra mim, o que eu estou dizendo? A minha vida ela é tão boa, ela é tão referencial como cristão, que o diabo está lutando contra mim. Eu estou fazendo tudo tão certo, eu estou andando tão perfeitamente diante de Deus, que o diabo ficou furioso e quer me destruir. De raiva que ele está, de tão perfeito que eu sou diante de Deus. Tão abençoado que eu estou sendo. Olha como Deus tem feito coisas grandes na minha vida, e o diabo tem ficado com raiva disso e está tentando acabar comigo. Esse é o pensamento. Ainda que talvez não diga dessa forma, é esse o pensamento. Quando, por outro lado, eu digo, eu estou sendo disciplinado por Deus, o que eu estou declarando? Eu errei e Deus está me disciplinando. Mas não se engane, a disciplina de Deus está sim sobre aqueles que Ele ama, é derramada sim sobre aqueles que Ele ama, mas como uma atitude de amor e de compromisso. Assim como Deus estava disciplinando Israel na intenção, na tentativa de trazer Israel ao arrependimento, a disciplina de Deus é a mesma coisa. Ele está tentando nos ensinar uma verdade que traga a nós um arrependimento, uma nova conduta, um direcionamento para diante do Senhor. É a mesma coisa que um pai faz com seu filho. A disciplina é diferente da punição. A punição é só para te fazer sofrer as consequências do teu erro. A punição é a cadeia. A cadeia não é disciplina, a cadeia é punição. Você fez, você errou, sua punição é essa. Vai ficar lá isolado, sem nada, até cumprir esse tempo. A disciplina não. A disciplina ela envolve uma punição, mas ela tem um propósito maior que a punição. E o propósito da disciplina é a correção. O propósito da disciplina é levar o disciplinado ao arrependimento. A disciplina é um ato de amor e compromisso. A punição é um ato de autoridade. São coisas diferentes. Se Deus disciplina aqueles que Ele ama, vai chegar o dia em que Deus vai punir. Vai chegar o dia em que Deus vai julgar e punir
aqueles que são desobedientes, com a autoridade que Ele tem. Hoje, debaixo da graça de Deus, nós somos disciplinados como uma atitude de amor e compromisso da parte de Deus. Não se engane, irmãos. Quando você estiver passando por um momento de dificuldade, feche os seus ouvidos para aqueles que aos nossos lados ficam na sua axiologia tentando nos ensinar o que a gente está passando. Feche seus ouvidos para isso. Feche seus olhos para aqueles que têm resposta para todas as coisas. Coloque seu joelho no chão e vá buscar aquele que sabe a realidade que você está vivendo, que sabe o porquê dessa realidade. Vá buscar a Deus. Senhor, eu estou sendo disciplinado, eu estou vivendo debaixo de uma batalha espiritual, onde eu errei, quem mais está vivendo por isso? Me ensina para que eu aprenda e que eu possa me comportar no momento da minha crise de forma a honrar o Senhor. Deus sabe por que você passa pelo que você passa. Então, feche seus ouvidos para aqueles que têm respostas prontas para todas as coisas e vá buscar a Deus. Mas não menospreze a possibilidade de estarmos sendo disciplinados pelo Senhor por causa da nossa rebeldia e por causa da nossa indisciplina. Numa frase de Calvino, eu gostaria de ressaltar a terceira aplicação. É impossível que a verdade de Deus perca a substância mediante a fraqueza humana. O que Calvino diz aí é o que Paulo diz ao longo desse trecho que nós estudamos hoje. Deus não quebra a sua aliança por causa da infidelidade do homem. Deus permanece fiel, mesmo que o homem permaneça infiel, ou seja infiel, ou haja de forma infiel. Deus permanece fiel às suas promessas. A aliança que Deus faz com a humanidade é uma aliança que tem como base o próprio Deus, o próprio poder do Senhor em sustentar essa aliança. Não é uma aliança condicional, nem a aliança da lei, nem a nova aliança são condicionais, elas são incondicionais, elas dependem apenas do Senhor. É claro que existem alianças condicionais, é claro que existem promessas incondicionais, mas as que Paulo está tratando, tanto a promessa ou aliança do Antigo Testamento, a aliança com Abraão e que depois na lei encontra sua expressão máxima, quanto a nova aliança em Cristo, que vai ser alvo do estudo de Paulo, do ensino de Paulo nos próximos textos, nós encontramos a incondicionalidade dessa aliança. Então, não se engane, não é por aquilo que eu faço que Deus se move. Não é, Deus, eu não permaneço em Cristo porque eu obedeço. Ao contrário disso, eu obedeço porque estou em Cristo. Eu não obedeço para permanecer salvo, mas porque Deus me mantém salvo, eu sou conduzido à obediência. Em outras palavras, ainda que o homem não esteja à altura do padrão de Deus em sua aliança, Deus não abandona essa aliança por causa da incapacidade humana. Ao contrário, Ele consertou esse problema de outra forma. O homem é incapaz de obedecer. O que Deus faz? Quebra a aliança? Não. Deus conserta o problema do homem. O que Ele faz? Em sua graça e pela presença do Espírito Santo em cada um dos seus filhos, Ele os conduz à obediência. E ao invés de Deus quebrar a aliança, Deus derrama o Espírito Santo sobre os seus filhos de forma que os seus filhos possam obedecê-lo, de forma que os seus filhos possam encontrar uma solução para um problema insolucionável pela própria capacidade humana. O que Deus faz é completar a obra que Ele começou. De que adiantaria Deus salvar alguém se esse mesmo Deus não sustentasse a salvação desse alguém que foi salvo? E Deus faz isso. No momento em que você tem uma experiência de salvação, nesse momento você recebe do Espírito de Deus. E o Espírito Santo de Deus sobre você conduz a sua vida de forma que você vai sendo transformado até atingir a estatura de varão perfeito ou atingir a semelhança de Jesus Cristo. O Espírito Santo faz isso. Nós não obedecemos por nossa capacidade, mas por uma obra do Espírito Santo em nós. Deus não abandona a sua aliança. Ao contrário disso, Deus derrama do seu Espírito para que essa aliança possa permanecer intacta de ambas as partes. Da parte de Deus não depende de mim.
da minha parte, depende de Deus. Ou seja, a salvação, mais uma vez afirmando isso, é uma obra de Deus do início ao fim. Deus é aquele que estabelece, que mantém e que finaliza ou concretiza essa salvação. Portanto, não esqueça, Deus não muda por causa da ação humana. Ou Deus não quebra suas alianças por causa da desobediência humana. Ao contrário disso, Ele envia do seu Espírito. A pergunta seria, então não importa o que o homem faz? Tanto importa o que o homem faz, que Deus derrama do Espírito para que o homem deixe de fazer. É claro que importa. Só que o problema não é se importa ou não, o problema é se o homem é capaz de não fazer mais ou não. E a resposta é que o homem é incapaz. É isso que Paulo está ensinando. Há 8 semanas nós estamos estudando exatamente isso. Paulo nos ensinando que o homem é incapaz. E qual é a solução então? Deus quebrar a sua aliança? Não. Deus transformar o homem. E Deus transforma o homem com a presença do Espírito Santo debaixo da sua graça. Essa é a aplicação para nós. Deus, aquele que começou a boa obra em você, vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. A última aplicação é muito presente na nossa geração também. Nós poderíamos dizer o seguinte, que há grande vantagem na experiência religiosa, mesmo que ela não nos conduza à salvação. Ou seja, a igreja não te salva. Não é no ambiente religioso, ou melhor, na igreja, que Deus te salva. Quando eu falo de ambiente religioso, eu acho que é uma expressão melhor do que igreja. Porque nós vamos encontrar uma série de pessoas que vão dizer, não, a igreja não é o grupo, a igreja é cada cristão. Então, para evitar essa confusão, eu chamo de ambiente religioso, de experiência religiosa, mas muitas vezes eu vou acabar me referindo como igreja. Entenda que igreja aqui, no sentido que eu estou usando, é o ajuntamento de pessoas que se reúnem para cultuar a Deus. Eu sei, a igreja sou eu, o culto você oferece você mesmo. Sim, tudo bem, mas entenda que quando eu falar igreja aqui por um lapso, eu vou estar me referindo ao ajuntamento dos irmãos para uma reunião de adoração ou de culto ao Senhor. Então, essa reunião, esse ambiente não te salva, mas esse ambiente traz grandes privilégios para você. Assim como a lei não salvava o judeu, mas ela também trazia privilégios para os judeus. Eu queria ressaltar alguns deles, mas antes eu só quero dizer uma coisa para você. Se você não é salvo, se você não tem uma experiência de salvação, nada na igreja vai te salvar. Ao contrário, a igreja vai tornar você um religioso. Porque como você não tem a experiência de salvação, tudo que sobra para você é o exterior, é a religião. Então, se você não é salvo, nada dentro da igreja vai salvar você. Mas, se você é salvo, tudo dentro da igreja vai desenvolver sua espiritualidade. É isso que a gente precisa entender. Tudo, as coisas boas e ruins, desenvolvem a nossa espiritualidade. A nossa geração criou os desigrejados. Desigrejado é uma palavra boa para designar a pessoa que supostamente permanece em Cristo, mas está fora da comunhão do grupo religioso, da igreja como instituição religiosa. E os argumentos são muitos, eu não quero debatê-los, não tenho nenhuma intenção de combater os desigrejados, cada um que seja conduzido pela direção do Espírito Santo. O que eu quero é mostrar que você está perdendo o recheio do bolo se você está fora da comunhão da igreja. Talvez os teus olhos só vejam os problemas dentro da igreja. E eu quero hoje aproveitar para trazer a você os benefícios, os privilégios de estar dentro da igreja. Em primeiro lugar, a experiência religiosa nos conduz ao conhecimento da verdade. Quando nós somos instruídos por nós mesmos, nós temos uma tendência a escolher o tipo de instrução que a gente quer. Por exemplo, nós encontramos uma série, um grupo enorme de cristãos que são especialistas em salmos. Eles conhecem todos os salmos, porque os salmos, mesmo aqueles mais melancólicos, sempre terminam com o triunfo, sempre terminam com a vitória, sempre terminam com Deus mudando a situação. Esse é o tipo de leitura que é ótima, é importante, é necessária para a igreja, mas esse é o tipo de leitura que aquele que é instrutor de si mesmo vai ser conduzido. Outra questão, somente na igreja você vai ouvir expressões do tipo, você é pecador,
a justiça de Deus sobre você te levaria a uma condenação eterna. Você não é perfeito como você imagina que é. Só na igreja você vai encontrar um confronto com o que você é. Só na igreja você vai encontrar ensinos espirituais sobre o seu casamento, sobre os seus relacionamentos, sobre sua vida profissional, sobre a sua história de uma forma geral. Ou seja, só no ambiente religioso, na experiência religiosa, na igreja é que você vai ser conduzido ao conhecimento da plena verdade. Ainda que sozinho você seja conduzido a uma parte dela, mas não se engane, todos nós temos a tendência para a caixinha de promessas. Todos nós. Por mais que você goste da palavra de Deus, a caixinha de promessas sempre tem um texto motivador, um texto empolgante, um texto que nos levanta, e a gente tem uma tendência enorme a buscar isso, e a gente rejeita trechos da palavra de Deus que são importantes, fundamentais até para a nossa fé. Então, guarde isso no seu coração, somente no ambiente religioso você é conduzido ao conhecimento da plena verdade. Somente no ambiente religioso você é conduzido ao conhecimento da graça de Deus. Esse é o segundo aspecto. A igreja, como ajuntamento de cristãos, ela vai contribuir, ela vai te conduzir ao conhecimento da verdade. Porque o que nós vivemos fora da igreja, e até em alguns momentos dentro da igreja, é um relacionamento de ação e reação, de mérito e pagamento, de conquistar para receber, de fazer para receber. Então é esse o tipo de relacionamento que nós temos na nossa sociedade. Não é um relacionamento baseado em graça. Você pode até dizer, olha, eu tenho muitos amigos no meu trabalho que são mais legais do que aqueles que estão dentro da igreja. Sim, é possível. Mas a graça de Deus se manifesta no ajuntamento dos cristãos. Ser legal, ser agradável não é sinônimo de ser verdadeiro, não é sinônimo de ser homem de Deus, não é sinônimo de ser instrumento de Deus para a sua vida. É na igreja que nós vemos a graça, na nossa vida, na vida dos nossos irmãos, na comunidade em geral, na instituição. A graça de Deus nos é ensinada na prática todos os dias quando nós estamos no nosso ambiente religioso. Terceiro lugar, somente o ambiente religioso nos proporciona amizades espirituais. Nós temos amizades em todos os ambientes, mas amizades espirituais só existem dentro do ambiente religioso. Não se enganem, as amizades supostamente espirituais das redes sociais não as são, porque amizades espirituais são aquelas que nós travamos com pessoas que caminham do nosso lado, que estão vivendo a realidade que nós vivemos, que estão inseridos na mesma sociedade que nós estamos, que ao caminhar do nosso lado estão lá quando nós tropeçamos. Eles não estão ali apenas para nos levantar, mas para nos impedir de cair também. Amigos espirituais são aqueles que falam a verdade para você, aquilo que você não gosta de ouvir muitas vezes, mas que é a verdade de Deus em amor para a sua vida. Nós precisamos de amizades espirituais. As amizades espirituais são o recheio do bolo, são a parte mais deliciosa do bolo, são a parte mais importante do ajuntamento. São as amizades espirituais. Se você não as tem, porque um é falso, um é isso, outro é aquilo, é tudo isso, e mais um pouco ainda que talvez você não tenha visto. Mas as amizades espirituais não se baseiam nisso. As amizades espirituais se baseiam em você ter alguém que te direcione a Cristo. Que quando você começa a se dar bem na vida e se deslumbra, alguém vai dizer para você, desce daí, olha para Cristo, olha de onde Ele te tirou, olha o que Ele quer da sua vida. Não é isso. Amizades espirituais são aqueles que no momento em que você está caído e que todo mundo está te julgando, ele vai te apontar para Cristo, olha, todos estão te julgando, mas o arrependimento vai trazer restauração, olhe para Cristo, vai te conduzir a Cristo, vai te ensinar sobre Cristo, vai caminhar ao seu lado e ao lado de Cristo. São essas as amizades que nós precisamos, não são aquelas amizades que na hora que você está ali passando uma dificuldade tem um analgésico para você, não, são amizades transformadoras. Não é a amizade de quem sai com você para bater um papo e ficou por ali. É a amizade daquele que acompanha a sua vida. Nós precisamos disso e muito mais do que a gente imagina que precisa. E por fim, a experiência religiosa nos ajuda a manter o foco e a corrigir desvios na caminhada. A nossa tendência é a gente se focar naquilo que está dando certo.
e a igreja tem uma tendência de pregar sobre aquilo que não está dando certo. Então, no momento em que algumas coisas estão dando certo e você começa a se desviar daquilo que era a sua linha inicial, o foco inicial de Deus para a sua vida e da sua vida para com Deus, é na igreja que você vai ter esse foco corrigido. É na igreja que quando você achar que você é o melhor no seu trabalho, você vai ser lembrado que sem a graça de Deus você não é nada. E aí o foco vai ser corrigido e você, com a experiência religiosa, com o fato de você estar diante de irmãos e ao lado de irmãos caminhando. Eu não estou falando aqui de autoridade sobre a sua vida, de discipulador sobre você, nada disso. Isso é um outro assunto para um outro momento. Eu estou falando de comunidade, de vida em família. É isso que nos põe no foco, que nos ajuda a manter o foco, que nos ajuda a não desviar do foco. Tanto isso é verdade, que quando a pessoa começa a perder o foco, a primeira coisa que ela quer fazer é se afastar daqueles que caminham do lado dela. Quando ela começa a fazer alguma coisa que ela mesma compreende que está saindo do foco, a primeira decisão é se afastar daqueles que vão cobrar dela o foco, vão cobrar dela a atitude proposta por ela mesma no momento anterior. A igreja é fantástica. Aquele que não consegue amar a igreja como instituição é aquele que não conhece a Cristo plenamente. Aquele que consegue olhar para a igreja e dizer, a igreja não vale nada, a igreja só tem falso, a igreja só tem isso, todos os pastores só querem dinheiro, todos os líderes só querem poder. Aquele que só olha para isso, me perdoe a expressão, mas ele não tem um relacionamento verdadeiro com Deus, ele é um religioso. Porque todos aqueles que querem desenvolver a sua espiritualidade entendem que o instrumento de Deus para desenvolver a espiritualidade de qualquer ser humano é a instituição igreja. Concorde com isso ou não, essa é a verdade. A instituição igreja, ela existe para que no ajuntamento Deus possa desenvolver a nossa espiritualidade. Que Deus te abençoe, um grande abraço para você, nos ajude compartilhando esses vídeos, nos ajude publicando esses vídeos nas redes sociais. Que Deus te abençoe, uma ótima semana e até a próxima.